Oi, gente, boa tarde. Sejam bem-vindos aqui, Café com Sarita, no canal Barueri. Gente, olha, o canal Barueri tem tanta coisa que eu não decorei ainda, mas tem muita coisa. Tem rádio, tem um monte de coisa. Tem até carro elétrico, não é carro elétrico, é trio elétrico. Tem trio elétrico, gente. E hoje, aqui na TV Barueri, canal Barueri, eu estou recebendo uma pessoa assim, sabe aquelas pessoas assim, transcendental, sabe? Maravilhosa, que manja de tudo. É minha sobrinha. Ah, tem meu sangue. Ô, gente, é brincadeira, mas é sério. Eu estou recebendo aqui com muita honra, com muito orgulho, a Patrícia Pena. A Patrícia, eu vou ler a apresentação dela. Patrícia Pena, empresária, dirigente partidária do Partido Verde, ex-secretária adjunta de Cultura do Estado de São Paulo, casada com o presidente nacional do Partido Verde, José Luiz Pena. Tem 3 filhos, é carioca, mora em São Paulo há quase 30 anos. Veio candidata a vereadora por São Paulo. É vanguardista em projetos do setor cultural e da cultura e religião afro-brasileira. Gente, seja bem-vindo, Pati, meu amor, que graça. Estamos em casa, né? Ela disse que eu sou tudo isso aí, mas é porque eu aprendi com ela, desde pequenininha, né, na política. Obrigada, tia, por estar aqui. Espero contribuir um pouco com o seu programa e que seja bem legal e agradável. Eu quero saber tudo. Você não está entendendo. Eu quero saber tudo. Olha só, gente, parabéns por tudo que você vem fazendo no setor cultural. Eu acompanho, eu faço parte dos grupos, né? E eu acompanho. Não dá para ler tudo, porque é muita coisa. É cada textão, né? Então, não dá, mas eu acompanho, eu amo todos os grupos que nós fazemos parte da Lei Aldir Blanc, da economia criativa do Estado de São Paulo, da região Sudeste, da região do Brasil todo. Nossa, é fantástico da resistência artística, todos os grupos. Eu amo todos eles e acompanho. E eu quero te dar o parabéns de tudo que você vem fazendo pela cultura, porque nós precisamos, pelo amor de Jeová. A cultura sempre resistindo, né? E a gente passou por um desmantelamento enorme no Brasil, mas você teve uma atuação muito importante também aqui na cultura de Barueri, que eu sei. Então, assim, é um prazer enorme a gente poder dialogar um pouco sobre isso aqui com o povo de Barueri. Ó, o povo, gente, presta atenção, porque o babado é muito bom. O babado fica aí, não saiam daí, porque ela vai falar tudo sobre quem é artista, ator, de circo, cantor, poeta, tudo que é relacionado à cultura, gente, inclusive de religião também, porque ela abraça todas as causas nobres, tá? Ficam aí, assistam, porque vai valer a pena de tudo que ela for falar, é tudo assim maravilhoso. E acompanhe, porque vale a pena. É cultura, né, gente? Cultura na veia. Eu já tenho uma pergunta maravilhosa para você. Como falei, ela foi secretária, né, adjunta da cultura do governo do Estado de São Paulo, né? Como foi a sua atuação na secretaria? Foi uma experiência única, porque eu tive bastante liberdade. Na verdade, eu fui secretária adjunta, mas no governo do Márcio França, e ele me deu muita liberdade para tratar da pasta de economia criativa. Então, a economia criativa ainda passa por uma certa dificuldade de compreensão. Não é unanimidade entre todos os artistas que a economia criativa deva estar na cultura, porque ela tem aspectos muito únicos de startups, clusters, gamers e publicidade, design. Então, esses setores da economia, eles ainda têm uma certa dificuldade na questão de dialogar com a cultura. E eu criei uma rubrica lá dentro para que a gente pudesse começar um trabalho em que a economia criativa pudesse ajudar a cultura, porque ela dialoga olhando para aquele valor simbólico cultural, mas de fato ela não é cultura em si, né? Então ela ajuda a cultura. Por isso a ideia que a gente estava
criando dentro do governo era de abrigar, em princípio, mas depois criar uma secretaria única para ela, ligada diretamente ao gabinete do governador. Enfim, não deu para a gente concluir o nosso trabalho, porque na época o Márcio França ele não foi reeleito para o governo, e esse trabalho ele acabou se perdendo um pouco. Mas ficou, pelo menos, assim, esse start, né, no estado de São Paulo, com aquele grande evento que a gente construiu, que foi o Futuro na Cultura. Eu fui. E foi incrível. O secretário de Barueri, Jean Gaspar, também foi. Depois participou. Foi muito incrível. A gente conseguiu trazer 200 cidades para o Memorial da América Latina, trouxemos vários consulados para poder eles mostrarem para a gente como em outros países a economia criativa flui. Alguns países latino-americanos chamam de economia laranja, porque o laranja é uma cor muito ligada à criatividade. Então, eu acredito muito, sabe, que a economia criativa ela realmente só vai ter um destaque de importância quando ela não estiver tão vinculada agora, né, no ex-Ministério da Cultura, que foi desmantelado, virou Secretaria da Cultura. Mas se a gente conseguisse fazer, e até uma proposta que eu estou lutando atualmente, para que o gabinete do presidente eleito, Lula, tenha uma secretaria especial para tratar da economia criativa de uma forma transversal, em que ela possa dialogar com todos os ministérios e trabalhar a favor da cultura. Ela não estaria deixando de tratar dos aspectos culturais, da economia da cultura, mas ela tem um aspecto muito mais amplo, né? Porque, como ela trata de tecnologia também, é muito difícil o diálogo com a cultura quando a gente fala de tecnologia. Então, não é 100% aceitável. Então, eu acredito que fazendo um trabalho interministerial, que a gente possa também estar junto com a Apex, no sentido de mostrar todas as iniciativas e inovações criativas do Brasil para fora do país, seria fantástico, daria muito mais visibilidade para esses setores, todos esses setores que dialogam com a economia criativa, e agregar muito para a marca Brasil lá fora também. Nossa, fantástico, gente. Olha só. Ela já falou sobre a economia criativa. Eu tenho outras perguntas sobre isso também, é que ela já se adiantou, mas ela, entendeu? É isso aí, ela se adianta, porque ela é 1000 anos na frente da gente. É impressionante a inteligência dela. Eu acho que é porque tem meu sangue. Tia, aí ela é suspeita demais para falar, né? E complicou. Paty, eu acompanho seu trabalho de perto, como eu comecei a falar no começo do programa, mas tem um projeto seu que é fantástico, que é a cultura, economia criativa, que envolve arte, cultura, design, economia criativa e afins. Né? Eu li o projeto na época, é um projeto lindo, gente. Tem como esse projeto todo mundo pode ler, está público, ou se alguém quiser te pede. Como é que faz? Então, a economia criativa, ela aparece na minha vida por conta do design. Mas isso já vem antes de eu entrar na Secretaria da Cultura, porque eu fiz durante 20 anos o evento Design na Brasa. E esse evento ele tinha o propósito de dialogar sobre a regulamentação da profissão de design e também sobre o mercado de design no Brasil, especificamente ali em São Paulo, onde a gente atuava mais. Só que era um trabalho mais abrangente mesmo a nível nacional. Acontece que a gente teve muita dificuldade, porque o design ele ainda não era muito compreendido, como hoje também ainda não é muito compreendido, apesar que a gente vê design em tudo, né? A gente vê design, a gente está sentado numa cadeira, tem design, a gente tem uma mesa que tem design, alguém pensou, alguém projetou. Design, ele significa projeto, é contrário de muitas pessoas que pensam que é desenho. E nessa época, a gente lutava muito para regulamentar o design no Brasil. O que acontece é que nessa época era o governo da Dilma e o PT, eles tinham vetado. Então, a gente, depois de trabalhar muito com todos os deputados, todos os senadores, todos eles aprovaram, a gente estava super feliz que a gente ia conseguir conquistar realmente a regulamentação, e aí a gente talvez não tenha conseguido explicar direito para o governo a necessidade de aprovação de um projeto como esse, de uma regulamentação como essa.
e o que foi dito na época foi que o design não causa malefícios nenhum à sociedade, por isso não tinha necessidade de regulamentar. Só que a gente não entendeu dessa forma, a gente achava que precisava, porque se você é o design, por exemplo, de uma maca para um hospital, e essa maca ela não está bem adequada, não tem um design bem elaborado em termos de eficiência, de situação que possa deixar uma pessoa cair no chão, quem vai ser responsabilizado? Então, não tem um designer técnico para ser responsabilizado por um mau design. Então, o design ele pode causar mal à sociedade se ele for mal projetado. Por isso, a necessidade de regulamentar. Todos os designers, hoje no Brasil, eles precisam, quando trabalham numa agência, eles precisam entrar com PJ. Então, nenhum deles tem CLT, nenhum deles tem benefício trabalhista. Todos têm que ter CNPJ. Então, esses são alguns pontos que a gente lutou bastante para que isso acontecesse, essa regulamentação. Muitas pessoas não aceitam a regulamentação, até designers que não têm diploma, mas são designers por excelência, porque já têm o conhecimento e sobre todas as metodologias que a gente trabalha. Então, eles foram contra, mas também por não entender que o projeto ele abrigava também essas pessoas, quando elas poderiam mostrar o tempo de atuação, elas poderiam mostrar que elas já eram profissionais no assunto, né, já tinham competência para falar do assunto, então elas estavam contempladas também. Bom, enfim, então isso foi essa trajetória até chegar na economia criativa. Quando o design chega na economia criativa, através do MINC, eu participei da setorial de design, né, que foi do segundo a Conferência Nacional de Cultura. E ali a gente conseguiu aprovar em bloco, e como eu falei antes, e depois não aconteceu nada. Então, a minha chegada na Secretaria de Cultura foi justamente para essa implementação da economia criativa na cultura, e esse projeto que você comentou sobre ser muito lindo, ele teve vários processos. Então, eu precisava convencer o governo que a economia criativa é algo incrível, grande, e que abriga várias outras vertentes criativas do nosso setor, gastronomia, design, games, publicidade e um monte de outras variáveis. Mas, para isso, eu precisava conversar com todos os agentes culturais, com todos os secretários de cultura de várias cidades do estado de São Paulo. E aí eu fui fazendo um trabalho de formiguinha. Eu fui indo de cidade em cidade, aglutinando cidades também em alguns locais específicos para poder adiantar. E nisso eu consegui atingir 200 cidades. Nessas 200 cidades, eu levei para o Memorial da América Latina todo esse diálogo, toda essa discussão durante 2 dias. Foram mais de 5.000 pessoas que passaram por 2 dias de evento, e a gente conseguiu trazer demandas que a gente nem imaginava. Por exemplo, a terceira idade querendo se inserir nesse cenário criativo. A gente trouxe também o rock. O rock estava super desmerecido, desabrigado, não tem discussão política, de políticas públicas para o rock. E o rock, ele interage com uma cadeia produtiva gigante, desde a roupa, dos acessórios, da música, uma série de coisas. Então, são esses aspectos das indústrias criativas que a gente trouxe para dialogar durante o evento Futuro na Cultura, para que a gente pudesse criar um cenário muito maior, muito mais amplo, muito mais rico, né, de fazedores de criatividade do nosso país. Então, o projeto ele tinha essa intenção de fazer com que a gente fizesse todo esse apanhado, dialogasse, construísse políticas públicas para a economia criativa no Estado e para o Brasil. E aí, então, criar um polo de economia criativa. E esse polo de economia criativa, a gente já tinha até o local. Ia ser ali na Casa das Retortas, onde a gente ia criar um ranking. Esse ranking seria para as cidades cumprirem metas. Nessas metas, eles iriam ter uma premiação. A cidade mais criativa, ela receberia uma visibilidade enorme no Estado, receberia uma série de benefícios para os seus munícipes, e, em troca, eles teriam que fazer algumas coisas para abrigar essas pessoas nos seus municípios. Então, por exemplo, a gente tinha ali algumas cidades que eu identifiquei, que tinha pessoas produzindo queijos artesanais. Queijo faz parte da gastronomia faz parte da economia criativa. Só que algumas prefeituras não tinham, em sua estrutura de governo,
como abrigar essas pessoas por conta da falta de ter uma estrutura de saneamento básico, uma taxa que as pessoas têm que pagar para poder ter a coisa sanitária, tudo em ordem, agora me fugiu o nome. Enfim, elas acabavam produzindo queijo em outra cidade. Então, isso era uma coisa que a gente colocou dentro do polo, que se a prefeitura pudesse dar essa estrutura para o munícipe, o agente criativo de gastronomia, do queijo, que estava querendo produzir, ela ganharia uma pontuação nesse ranking para participar do polo. E assim por diante. Se tiver uma praça que você puder colocar à disposição para uma film commissions, para você poder fazer as pessoas utilizarem aquela praça para gravação, para fazer um filme, fazer alguma coisa desse sentido de audiovisual, a prefeitura também ganhava pontos. Então, várias situações como essa faziam parte desse projeto para que a gente conseguisse construir esse polo e esse ranking das cidades criativas do estado de São Paulo. Então, essa é uma ideia que a gente tem, que a gente pode levar para o Brasil agora. Gente, vamos combinar, né? Fantástico, né? Viu o projeto dela? Isso aí ela só pincelou, porque é muita coisa interessante. Quando teve lá o Futuro na Cultura, que foram mais de 200 cidades, né? E eu fui também, né? Eu convidei o nosso secretário Jean Gaspar, né? O nosso secretário de Cultura, e ele, na hora, ele aceitou, pronto atendimento. Me interessa, muito bom, né? E então, gente, é muito mais além a cultura criativa. Cultura econômica criativa é muito mais além. E ajuda muita gente, muita. Gente, tem uma pergunta aqui enorme, que eu participei, inclusive, disso que eu vou falar agora, gente. A Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri fez parceria com sua secretaria, né? A Secretaria do Governo do Estado de São Paulo, né? Secretaria de Cultura, que a Patrícia era a secretária adjunta, né? Em várias ações. O marido dela também foi secretário, só que ele foi secretário e ela foi secretária adjunta, numa outra gestão, né? Mas quero lembrar que fizemos várias ações, mas eu quero lembrar aquela ação maravilhosa que foi para o Brasil inteiro, a intolerância religiosa, que foi idealizada por você, né? E eu, graças a Deus, fiz parte da organização, como outras amigas também, né? E o Jean também, na hora, ele falou assim, também eu quero participar. Nós fizemos essa parceria, né? E aí parou por causa foram quantos anos que teve? A gente fez, você está falando da lavagem do Beco do Batman. Lavagem do Beco do Batman. Porque teve uma lavagem que a gente tratou da questão da intolerância religiosa com aquela menina que estava com um problema que a mãe tinha Esse tinha foi perdido. atual. Tem uns 2, atual. 3 anos atrás. A lavagem a gente fez, acho que uns 4 anos seguidos. Aí veio a pandemia. A lavagem começou, acho que em 2017. Aí depois veio a pandemia e a gente não fez mais. Isso. Aí parou 2 anos, né? O propósito da lavagem era justamente trazer, né, essa questão do candomblé, né? Do candomblé, né, porque é uma religião que sofre muito preconceito. Eu sou do candomblé, sou feita no santo, filha de Iemanjá. E a gente queria muito trazer essa reflexão sobre que tem que dialogar também, tem que aceitar as diferenças, né? A gente não pode ter um país tão diverso, plural como o nosso, ainda hoje... Coisa de terrorista, não essas coisas de disputa de religião. Um grupo que se propõe a botar fogo numa casa religiosa, qualquer que seja, ou qualquer outro lugar, entendeu? É coisa de terrorista, não é? É um extremismo que não dá... É aquela coisa de achar que a verdade é a que ele tem na mão, né? Então... Nossos dedos todos são diferentes, olha, se todos fossem iguais, então a gente tem Jesus não pregava isso? Não, de jeito nenhum. Era amor, né? E vai retornar, será? Vai... Olha... Como é que está seu tempo para organizar isso aí?
Eu tenho muita preocupação, né? Porque você vê o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, nessas eleições de meio de mandato, eles estão muito preocupados de voltar a turma toda do Trump, que é uma turma mais conservadora, né? Mais reacionária. Então, isso às vezes pode refletir muito aqui. A gente não pode esquecer que foi uma eleição muito apertada. Então, o Brasil está muito dividido. E a gente tem que trabalhar para reconstruir e fazer com que essas pessoas que são mais extremas se aquietem mais, né? No sentido de, olha, vamos conversar, tá tudo bem, vocês têm a sua opinião, mas escuta a nossa também. Vamos tentar acalmar os ânimos, porque senão é ruim para todo mundo, né? É muito, muito difícil. E aí a questão religiosa, que é uma questão da paz, do amor, e diversas formas de chamar Deus, né? Porque você pode ter nosso Olodumare, você tem Alá, você tem Krishna, Buda e por aí vai, de outras religiões e tudo mais. Quando foi da lavagem do beco do Batman, estavam todos, várias religiões, todas. Interreligioso, né? Inclusive o pastor também tinha. Que rabino, como é que se fala? Tinha um rabino, tinha um pastor, tinha um católico. Porque a ideia é que seja interreligioso mesmo, né? Pra gente mostrar que... Sabe quando você vai no médico, aí o médico... Você vai no clínico geral, aí o clínico geral fala assim, olha, você tem problema gástrico, aí você tem que procurar um gastro, aí você tem problema cardíaco, você vai no cardiologista. Cada especialidade médica cuida de um setor, né, do seu corpo. Eu enxergo as religiões assim. Eu, por exemplo, eu sou do candomblé, casei na igreja católica. O candomblé, às vezes, tem um sincretismo muito interessante com o catolicismo, que tem coisas que a gente, às vezes, precisa de fazer uma missa para uma pessoa que já faleceu, então a gente vai na igreja para fazer a missa. Então, isso é a construção nossa, nossa civilidade. O ser humano brasileiro, ele tem essa mistura, então isso é maravilhoso. Então, eu acho que brigar por religião e querer dizer que a verdade é só nossa está totalmente errado. Exatamente. Eu acho que não é por aí. Eu concordo 100%, gente. Pessoal, vamos chamar um comercial, daqui a pouco a gente volta. O assunto está muito interessante. Fica aí, tá? Não sai daí, não. Beijinho, a gente já volta. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular.
t-shirt e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Ashers tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval. Eu vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na açaiteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Oi, gente, voltamos. Eu tô aqui com essa lindeusa maravilhosa. E é linda mesmo, né? Eu acho que ela parece um pouco comigo. Puxa a titia. Ah, tá vendo, gente? Mas a gente, antigamente, né? Agora não, né? Que você tá mais velha. Antigamente o pessoal confundia a gente, assim, quando a gente. Quando eu não era tão velha, entendeu? É verdade. E agora eu tô na menopausa. Quem? Eu. Mais nova? Mas os calores chegaram. Não, mas não, isso aí só com 50 anos. Calma. Não sei não, tá Calma, muito calor. tá muito cedo ainda. Calma. O calor é calor mesmo. Bom, vou continuar, porque o tempo aqui é impressionante como vai embora, rapidinho. Sobre a pasta que você cuidava no Partido Verde, sobre as mulheres, parou ou ainda cuida? Como é trazer a mulher para a política? Mulher é complicado, né? Mulher, me conta como você trabalha isso. Eu parei com a pasta da mulher. Eu fiz um trabalho durante uns 3 anos, mais ou menos, dentro do Partido Verde. Eu peguei a pasta, ela estava ainda assim, com poucas candidatas. A gente não conseguia convencer as mulheres de fazer um trabalho político ainda naquele momento, dentro do Partido Verde. Então tinha muita dificuldade na hora de cumprir, né, com toda a chapa, de colocar mulheres. A gente ficava tentando catar a mulher para ser candidata, porque ninguém queria. E aí o que eu criei? Eu criei uma campanha coletiva de mulheres, quando nem se falava nessas campanhas coletivas agora. Eu criei o Candidatas Verdes. Então todas elas faziam parte de um site que chamava Candidatas Verdes. Todas elas tinham seus vídeos, seus espaços, a página ali dentro, e saíam juntas pelas ruas. Então elas faziam campanha juntas. E aí a gente conseguiu sair de um patamar de 9.000 votos, né, que era o conjunto da ópera, né, de todas elas, somatória dos votos, para 27.000 votos. E foi um trabalho bem bacana. Depois eu acabei sendo candidata em plena pandemia. E aí tive bastante dificuldade, porque eu estava naquela coisa de ficar em casa, muito medo de sair, a gente estava naquele pânico. Então, fiz uma campanha bem singela, bem simplesinha, para poder ter essa experiência. Internet. Bem internet, só para ter aquela experiência de ser candidata mesmo, né? Porque eu colocava mulheres na política, falava o tempo todo de política, e eu nunca tinha sido candidata. Então, eu resolvi ser candidata para ter essa experiência. Foi muito legal, foi muito gratificante. E agora eu não estou na pasta, né? Então eu estou fazendo um trabalho assim, mais de longe, ajudando o partido como eu posso, mas porque eu acabei abrindo uma empresa de massinhas de Polymer Clay. E aí eu estou tocando até hoje essa minha empresa, que está indo super bem, está bem legal de trabalhar com ela. Eu tenho um sonho assim enorme, mas é um sonho. Sabe sonho impossível? Sonhar um sonho impossível? É mais ou menos isso. Que eu amo a Bruna, né? Eu amo de paixão a Bruna Furlan. Eu acho ela iluminada, fantástica. Ela é incrível mesmo. Ela é incrível, ela é incrível. Ela, Dona Sônia, pelo amor de Deus, é uma dama mesmo, né? E o maior sonho que eu teria na vida, né? A Bruninha vir para o Partido Verde. Só que ela ama o PSDB, né? Manda uma ficha, tia, para ela. Ai, Bruninha!
Está sendo convidada aí pela Patrícia Pena. Bora! Mas é difícil, é um sonho impossível, né? Porque ela está muitos anos no partido, no PSDB, né? Mas acho que nada é impossível, né? Até Alckmin saiu, então É, de menina, não repente, é? quem sabe, né? Ninguém é eterno. É verdade, mas o seu esposo Pena, que compõe a equipe de transição do Lula, né, em Brasília, ontem teve uma reunião pelo Zoom, ontem, né? Não, ontem. Foi ontem. Ontem. Que reuniu mais de 200 pessoas, né, pela diversidade do setor cultural de todo o Brasil. Me conta, se você puder, né, quais as novidades na área da cultura, como está sendo a transição e como foi a reunião com o setor cultural. Tá, eu coordenei essa reunião. A iniciativa foi minha de fazer isso, porque, como eu falei, lá atrás, quando eu fui secretária adjunta de cultura, eu criei um grupo no WhatsApp de todas as pessoas que a gente foi interagindo e foi compartilhando conhecimento, e coloquei nesse grupo, né, que você faz parte também lá com a gente. E as pessoas estavam realmente numa necessidade tão grande, sabe, de conversar, de saber como vai ser, e a alegria tão grande de ter agora esse novo governo. Então, quando saiu a nomeação dele para estar na transição, todo mundo começou a ligar desesperadamente que era uma reunião com ele. O que eu fiz? Não tinha tempo hábil de juntar lá e marcar reunião, então eu falei, vamos fazer uma reunião online. E nesse Zoom a gente consegue dar voz para as pessoas, que as pessoas precisam falar. Porque, normalmente, a gente, quando vê um líder dialogando na cultura, como a gente viu algumas vezes, é sempre ele passando as coisas que iriam acontecer, acabava o evento e ninguém conversava. Totalmente antidemocrático, né? Então eu falei, não, vamos fazer diferente, vamos deixar as pessoas falarem, vamos ouvir. Então a gente estava ali para buscar subsídios, né, e contribuições das pessoas para que pudéssemos conversar e o Pena levar isso a Brasília nessa transição. Como foi, né? Então, assim, teve agentes culturais diversos, teve pessoas ligadas a grupos, a fóruns, teve também pessoas ligadas à economia criativa, teve ao design, especificamente, o Lincoln Seragini, inclusive, esteve presente, que é ligado ao design no Brasil. Teve pessoas muito importantes dialogando e contribuindo com tudo que foi desmantelado, né, para a gente poder avançar, pedidos de que a gente pudesse olhar a Fundação Palmares. Teve secretários municipais. Deixa eu beber uma aguinha. Artistas. E aí, assim, a minha contribuição inicial, eu coloquei... Você consegue Foi abrir a pra nível mim? nacional. Foi a nível nacional. Eu coloquei 2 pautas iniciais que eu acho, assim, fundamental para a gente poder... que ninguém está falando hoje no Brasil. Deixa eu tomar uma aguinha. Que ninguém está falando sobre o fundo a fundo. O quê? O fundo a fundo. O Fundo da Cultura, o Fundo Nacional de Cultura. O que acontece, tia? É assim. Existe um Sistema Nacional de Cultura, que tem o seu programa, certo? E que teve o plano, aí você tem um Sistema Nacional de Cultura, com esse programa, e você tem o que vai fazer com que ele funcione? É o fundo. Você não consegue fazer as coisas sem dinheiro, né? Então, criou-se um fundo. Esse fundo, ele recebe verba do que sobra. Por exemplo, você tem um projeto da Lei Rouanet e você, depois, quando presta conta, aquilo que sobra vai também para esse fundo. Dinheiro da loteria vai também para esse fundo. Nossa, então, que legal. Então, ali tem um fundo muito que recebe de diversas situações e ele pode fazer bastante coisa, né? Os editais e tudo mais. Só que ele está parado há muito tempo. Tanto que essas leis que foram criadas são leis para que possa pegar desse fundo e poder ajudar o setor cultural desde quando surgiu a pandemia. Só que qual é a minha visão? A minha visão é a seguinte, é importante ter as leis, a gente precisa realmente desse dispositivo, só que a gente não pode ficar só dependendo dessa questão das leis, né? Porque se a gente tivesse esse fundo garantido, institucionalizado, a gente poderia agora ele ter funcionado durante a pandemia como o SUS funcionou.
Então, o SUS ele não conseguiu chegar na ponta. Se não fosse o SUS, a gente teria uma situação da pandemia muito mais grave, muito pior do que já foi, que foi terrível, mas o SUS conseguiu atender a população, né? Então, esse fundo ele funcionaria como se fosse um SUS da cultura. Então, fazendo com que a cultura chegue na ponta. Numa situação pandêmica ou de outra adversidade que a gente venha sentir no futuro, a gente não sabe, né? Os governos próximos que virão. Então, ele garantido institucionalizado, a gente conseguiria garantir ele muito mais para chegar na ponta. E aí é que vem o pedido que eu fiz, que fosse encaminhado para o governo Lula, que dá tempo ainda, essa PEC, a PEC da transição, se conseguisse colocar o fundo a fundo nessa PEC, a gente já institucionaria. É difícil falar isso. Né? Essa mulher tem que ser ministra. Tem que ser ministra da cultura. Olha quanto conhecimento, tanto conhecimento quanto, né, na área da cultura. É fantástica, Patrícia Pena. Continua, Pá. Não, então é isso. Se a gente conseguisse colocar dentro dessa PEC esse pedido de que o fundo fosse institucionalizado, seria uma garantia futura de uma diversidade que pode vir por aí. A gente não sabe. Está surgindo novos casos agora de Covid, o Ômicron, deram outro nome, Ômicron não sei o quê. Então, a gente não sabe. Então, precisa garantir, as pessoas precisam ter garantia. Então, a cultura precisa chegar realmente na ponta. E essa é uma forma da gente fazer com que a cultura chegue na ponta, garantir dentro desse fundo, aproveitar, porque essa emenda constitucional, a gente pode fazer com que esse fundo faça parte da Constituição mesmo, né? Olha aí, ó, gente, é fantástica, né? Vocês estão escutando tudo que ela está falando? Escuta até o fim. Quem é da área da arte, da cultura, escuta, assista o programa todo, porque vale muito a pena. E quem tiver dúvida, quiser conversar com ela, tem mais perguntas, mas vamos já deixar aqui. Tem como colocar a produção? O Instagram da Patrícia? Se alguém quiser conversar com ela, olha, o Instagram dela está aqui na televisão, tá? Patrícia Pena Oficial. Patrícia Pena com 2 N's, Oficial. Então, tem alguma dúvida na área da cultura? Procura ela que ela conversa, chama ela que ela vai conversar com você, tá? O teu nome, para mim, já tem meu voto. É votação? Ô, Pati, deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação como uma empresária, que você é uma grande empresária, e ao empreendedorismo, me fala um pouco sobre sua empresa. Ela é uma empresa do setor criativo, obviamente. Então, eu comecei, na verdade, na pandemia, quando fazendo artesanato de polymer clay. É uma massinha. Muita gente confunde com biscuit, mas ela é uma massinha que é uma cerâmica plástica que ela consegue, você pode curar para fazer bijuterias indo no forno do fogão mesmo, ou forninho elétrico. Então, eu comecei na pandemia a fazer, né, por hobby, e distrair, passar o tempo. Com isso, eu mostrava no Instagram como eram os processos, eu mostrava fazendo, e as pessoas ficavam encantadas, gostavam de assistir esses vídeos. E aí foi que surgiu a ideia de fazer um clube de assinaturas. Então, eu falei, você quer aprender mais? Então, vamos todo mundo pro meu clube. E aí, fui juntando gente no clube. Eu lembro que custava, no início, R$5. E depois aumentou para 17, depois 21. Hoje a gente tem um clube mais inchado, porque tem muito vídeo, muita coisa. Então, tem o avançado, que é o Polymer Clay Sem Segredos, que custa 358 mais ou menos. Tem o básico, que custa 97. E foi juntando assinantes. A partir disso, eu comecei a ser patrocinada por uma massinha americana, que chama Scoop. Então, eles mandavam para um evento que eu fazia online, anual, que é o Simpósio Polymer Clay. Então, nesse simpósio online, a Scoop passou a me patrocinar e mandava muitos materiais para eu poder distribuir, fazer sorteios e tudo mais. E aí, então, eu
comecei a ser representante deles. Então, eu sou a única revenda Scoop no Brasil. Então, hoje eu represento a marca Scoop no Brasil e está sendo bem legal, porque as pessoas estão gostando bastante. Ela é uma massinha boa de trabalhar. Então, o meu público-alvo é mais de mulheres de 40 para cima, que gostam de fazer esses artesanatos. Então, às vezes, pegar massinha dura, que esfarela, é ruim, sabe, para elas, para a mão. Então, elas, com uma massinha mais macia, como essa da Scoop, elas têm gostado bastante. Então, mas tem muita coisa que eu quero fazer ainda em termos disso, porque eu pretendo fazer um simpósio presencial, uma grande feira de artesanato focado especificamente nesse tipo de arte. A Polymer Clay não só faz bijuteria. Se quiser fazer um móvel desse tamanho, pode fazer. Não, aí porque assim, tudo depende do tamanho do teu forno. Se você tiver um mega forno que caiba, aí você pode colocar, mas assim, em passos, né, em pedaços, porque você teria que ter uma base para poder ela acoplar por cima. É mais complicado. É mais para coisas pequenas mesmo, bijuterias, objetos de decoração. Objeto de decoração pequeno. Porque eu já vi na tua casa cada coisa linda de decoração lá. É tudo do Polymer Clay. Do Polymer Clay. Lindos, são coloridos, são lindos. Se vocês quiserem seguir, é simpósio.polymerclay. Acho que lá, tá aparecendo isso, aí na TV, gente. Simpósio.polymerclay. Vale a pena dar uma olhada, tem um monte de vídeo lá, de tutoriais gratuitos também. E é uma forma também, eu falo, transcendental, porque você, quando mexe nessa massinha, você sai, vai para outro espaço quântico, você fica ali, esquece da vida, limpa a mente. Né? Olha, gente, infelizmente está chegando no fim o programa, né? Mas eu quero falar que aqui foi inaugurado em Barueri, né? Pelo nosso prefeito Rubens Furlan, nosso vice-prefeito Beto Piteri, né? E o secretário Jean Gaspar, né? E aqui, assim, eu falo 3, né? Porque são os cabeças e tal. Mas aqui é uma equipe enorme. Todas as secretarias participam, todo mundo ajuda. Aqui é uma equipe muito boa. Todo mundo se ajuda. Depois todo mundo fica louco. Mas depois fica tudo bem. E a gente inaugurou a Praça das Artes, né? Vou te convidar para vir aqui. Quero conhecer. Vou te convidar. A próxima programação eu te convido, que agora está tendo o Nosso Abraço. Essa semana está tendo o Nosso Abraço. É um programa que a secretária de Administração, Silene Bittencourt, criou, né? Maravilhoso. Aí parou por causa da pandemia, que são o dia inteiro, né? Então, assim, tem a parte da manhã e a parte da tarde vão os funcionários públicos, né? Aí tem palestras de motivação, à tarde também, depois também, né? E, assim, funcionários públicos de toda a Barueri, e o Furlan vai lá, conversa com o pessoal, fala o que está acontecendo é meio uma transparência, né? Não dá para falar tudo porque é pouco tempo, mas é fantástico. Então está tendo aqui nosso abraço, vai ser essa semana toda, né? Que vai ter. Mas assim que passar, eu vou te convidar, em nome do Jean Gaspar. Ó, Jean! Eu convidando aí a Patrícia, que é teu amigo também, né? Então, é nosso amigo, eu tenho essa liberdade. E vou te convidar para você conhecer. É lindo esse complexo cultural, é enorme. Não é maior do que lá o de São Paulo, mas é tão grande quanto e lindo. O projeto foi pelo Rui Otaki, né? Foi projetado pelo Rui Otaki, filho da Tomi Otaki, maravilhosa, que Deus tenha em bom lugar. E que mais que eu vou te falar? Foi linda a inauguração, foi tudo perfeito, é lindo o espaço. O teatro quase 1.000 pessoas, né? Tem o fosso lá da orquestra. Vão atender mais de 10.000 pessoas, né? Mais de 10.000 crianças, adultos também, né? De aulas. Bom, parabéns, prefeito Rubens Furlan, né? Eu sempre vou tirar meu chapéu sempre para você, porque você é fantástico, você é idealizador, você, o Beto Piteri, vocês são maravilhosos. A nossa deputada também, com as emendas dela, traz muita coisa para Barueri, para a nossa região. Então, gente, eu só tenho elogios para Barueri. Eu amo Barueri, né? E eu quero que você conheça aqui, né, o nosso Praça das Artes. E eu tenho esse livro aqui, ó, para te dar, 45 da Vida Pública, do Rubens Furlan.
Vou dar para você de presente. Obrigada, vou ler com carinho. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui dentro, tá? Uau! Eu tô aqui. Chique. Por acaso. Mas é muito linda a história dele, tá? Mas merecido você estar, porque você sempre contribuiu muito com Barueri. Obrigada. Gente, acabou. Paty, deixa as suas últimas colocações aqui. E infelizmente está acabando, gente. É uma pena, né? Eu acho só que agradecer por esse espaço, a gente poder chegar em mais pessoas com as nossas ideias, né, contribuir com a sociedade. E fico muito feliz de ver você nesse programa crescendo cada vez mais, pessoas importantes vindo aqui. Acho muito legal, divertido e conte sempre comigo. Obrigada, tá, Paty? Obrigada. Gente, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, se não for feriado, né? Porque o feriado agora cismou de ser quarta-feira. Aí aqui não funciona, né? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.